mas temos de olhar também para o prazo que terminou, o prazo que foi dado pelo Sporting Braga ao Sporting, terminou às 4 da tarde para o pagamento da totalidade da dívida de quase 12 milhões de euros referentes a Ruben Amorim. O Sporting de Braga ameaçou com queixas na UEFA e na Federação Portuguesa de Futebol caso o pagamento não se realizasse, e tal não aconteceu, conforme avançámos aqui em primeira mão no Mercado Aberto. Vamos perceber com o Dr. Lúcio Correia, especialista em Direito Desportivo e que se junta a nós através de videochamada. Muito boa tarde, doutor, muito obrigada pela presença no nosso Mercado Aberto. Perceber, já aqui disse, o Sporting de Braga tem ameaçado de facto com estas queixas junto das entidades nacionais e internacionais. Pergunto-lhe então o que é que de facto pode fazer o Sporting de Braga, até onde pode ir perante esta dívida? Muito boa tarde a todos, sempre um prazer estar convosco. O Sporting de Braga, obviamente, sendo credor de uma dívida que resulta de um contrato de transferência de um treinador, obviamente que poderá acionar os mecanismos nacionais e internacionais, ou seja, poderá atuar quer junto da Liga, quer junto da Federação, tendo em vista, obviamente, o ressarcimento dos danos que foi causado pelo não pagamento da transferência, mas também, obviamente, poderá recorrer à FIFA, tentando, obviamente, depois um processo disciplinar que poderá implicar outro tipo de sanções internacionais ao Sporting. No entanto, há aqui duas notas que me parecem verdadeiramente de salientar e que são uma do ponto de vista regulamentar e outra do ponto de vista do licenciamento. Do ponto de vista regulamentar, eu já disse isto e volto a referir, é muito importante que de uma vez por todas a Liga tenha a noção de que não se pode, e estipula um regulamento a nível interno, de que não se pode fazer transferência de jogadores com uma determinada janela e de treinadores sem qualquer tipo de janela, causando assim perturbações na própria verdade desportiva da competição. Toda a gente sabe que noutros países a própria questão da possibilidade de treinadores poderem treinar equipas da mesma competição estão sujeitos a um limite de regulamentar, e em Portugal, olhando até para aquilo que se passa, por exemplo, em Espanha, seria de tomar em conta esse mesmo tipo de norma. Ou seja, quem treina por uma equipa da Primeira Liga e que depois, por alguma razão, vê o seu contrato cessado, seja por que motivo for, não poderá voltar a treinar nenhuma equipa desse mesmo campeonato, exatamente pelos conhecimentos que teve ao abrigo do contrato anterior e para não defraudar de alguma maneira a própria verdade desportiva da competição. A segunda questão que me parece também aqui muito importante é que uma das regras do manual de licenciamento, tendo em vista a participação nas competições profissionais da presente época desportiva e que andou muito em voga num conjunto de situações, foi exatamente a inexistência de dívidas a outros clubes. Ora, a partir do momento em que há um conhecimento público sobre esta situação, sobre que efetivamente a dívida não estava cumprida, suscita-me aqui algumas questões, porque nós não podemos aplicar um manual de licenciamento a alguns intervenientes e não a todos. E, portanto, esta é uma questão que me parece ser muito importante e que poderão trazer aqui consequências futuras, sobretudo a nível regulamentar. Rapidamente, doutor, que tipo de consequências, exatamente? Olha, a primeira consequência, do ponto de vista financeiro, será obviamente o pagamento das multas e a sujeição de um processo disciplinar que poderá trazer problemas, quer a nível de inscrição de futuros jogadores, quer eventualmente de outros clubes. Do ponto de vista também de desportivo, salientar a questão do licenciamento, porque a questão, apesar do clube, no caso do Sporting, já ter sido licenciado, obviamente que depois, quando for controlado novamente, e há vários momentos do próprio licenciamento, poderá e tem que resolver esta questão até lá. Eu acredito que o Sporting irá cumprir com esta situação, no entanto, eu volto a referir, não pode haver, e isso é algo que me preocupa, digamos, clubes de primeira e clubes de segunda no âmbito do licenciamento de uma competição profissional. Todos temos que saber. Caso não haja aqui um acordo entre os dois clubes, entretanto, há a possibilidade, de facto, e tem-se falado muito sobre isso, de o Sporting ser, castigado com uma descida de divisão, por exemplo? Eu penso que isso seria, primeiro, tinha que existir um processo disciplinar e, obviamente, teria o Sporting a oportunidade de se defender. Eu penso que essa é uma situação muito difícil de ocorrer, parece-me mais grave aquilo que sucede entretanto. Ou seja,
parece muito mais grave, em que quando os clubes todos tentam, obviamente, digamos, cumprir com os requisitos, assobiar para o lado quando uns não cumprem e, eventualmente, tentar punir ou apresentar processos contra outros que têm exatamente um incumprimento de alguma forma. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: não se pode, primeiro, permitir que haja a possibilidade, durante a época, de poder-se, digamos, retirar potenciais CEOs e, portanto, potenciais pessoas responsáveis por uma equipa e não ter qualquer efeito desportivo. E depois passar impunemente uma situação de incumprimento contratual que é público. Portanto, quando se passa por cima disto, é grave e merece uma reflexão profunda da parte de todos os intervenientes. Portanto, é isto aqui que eu gostaria de frisar e, obviamente, poderá haver aqui consequências, se bem que eu acredito que essas vão ser resolvidas exatamente para não cair numa situação de procedimento disciplinar. Dr. Lúcio Correia, muito obrigada pela sua presença no nosso mercado aberto. Aqui a apontar de alguma forma o dedo à própria Liga neste processo e aqui a usar a expressão assobiar para o lado. Terá sido isso que... O Dr. Lúcio Correia domina claramente estas matérias. Deixou aqui no ar algumas questões que têm que ser ponderadas no futuro. Aquilo que se me merece dizer da minha parte, e confirmando a nossa notícia de ontem, nós parece que estamos perante uma situação panfletária daquela palavra de ordem, não pagamos, não pagamos. Dá-me a ideia que o Sporting anda a brincar com o fogo e que isto lhe vai sair muito caro, mas muitíssimo caro. Portanto, não há respeito pelo Sporting Clube de Braga, há a promessa, há a contratação e a promessa de pagar e não pagamos. Eu já ouvi alguém dizer, com todo o respeito, uma pessoa que é uma figura do Sporting Clube Portugal, que o Sporting de Braga estava a pedi-las a partir do momento em que declarou que o Sporting devia... Nós não estamos deixa-me só dizer uma coisa, nós não estamos num país do terceiro mundo. Nós estamos na Europa, numa Europa desenvolvida, comunitária, onde o futebol e o desporto têm regras e têm respeito. E, portanto, acho que o Sporting Clube... As organizações não têm. A ponderação, desculpa interromper, estás a dizer da ponderação, a organização do Sporting Clube Portugal é que não teve essa ponderação. Tu não podes ir para o mercado contratar um ativo por 10 ou 12 milhões. Só deixar o Zé terminar então e já estou a palavra. O que o Sporting está a fazer é uma falta de respeito por o seu concorrente. Eu disse ontem aqui uma questão, e não me interessa saber como é que as coisas acontecem. A verdade é que o Sporting não paga ao Sporting Clube de Braga, mas anda no mercado a contratar. Como é que vai pagar a esses clubes? Não me interessa. E se o Sporting Clube de Braga deixa entender, e apontei aqui para não falhar, que vai apresentar queixas na Federação Portuguesa de Futebol, no TAD e na UEFA, eu percebo porquê. Porque o argumento do Sporting é um argumento para mim falacioso. É na presunção de que a UEFA vai emitir um parecer que lhe permita alargar os prazos de pagamento, que o Sporting tem falhado todos. Marco, os dois clubes ainda estão em silêncio no decorrer do dia de hoje. Há espaço aqui, de facto, para ainda haver um acordo entre os clubes? Eu acho que tem que haver espaço para esse acordo. Marco, desculpa só uma coisa, agora vou-te interromper. Sabes que é que não há espaço? Porque o Sporting quer uma coisa que o Sporting de Braga está farto de ouvir, quer renegociar os prazos de pagamento. Porque isto não é a primeira. E tu falavas aí muito bem, e o Dr. Lúcio também, daquilo que é a ponderação. Mas isto tem que ser a ponderação daquilo que nós defendemos aqui muitas vezes para as pessoas lá em casa, que as estruturas, o tal profissionalismo e a ponderação que vai contratar um ativo por 10 ou 12 milhões de euros, saber como é que vai pagar esse ativo. Não é deixar o ativo comprado. A leitura que tu fazes é quando o Sporting disse ao Braga que ia pagar, já sabia que não ia pagar. Já sabia que não ia pagar, claro. É que essa ponderação é que não pode ser feita, até porque o Sporting Clube Portugal é um clube com muita capacidade, com muitos sócios, com muitos adeptos, faz muita falta ao futebol português um Sporting Clube Portugal com uma dimensão muito elevada, mais de 100 anos, com um passado de mais de 100 anos, mas aquilo que nós estamos aqui a falar não é a primeira vez, isto não é a primeira vez que o Sporting de Braga se vem queixar. Quer dizer, essa ponderação financeira tem que haver a partir da estrutura e a partir da liderança do presidente do Sporting Clube Portugal. Luís. Bom, Vitória de Setúbal está hoje no Campeonato de Portugal por dívidas. O Sporting, isso não pode acontecer, porque é o Sporting e tem essa dimensão. Não, mas as dívidas do Vitória não são... Se eu puder terminar, já estamos a falar de Paulo Gonçalves.
Portanto, deixa-me só dizer isto. Sabes que não dá tempo para todos falarem de tudo o tempo que querem, como sabes, Paulo, Luís. neste momento, o Sporting tem uma dívida para com uma equipa do mesmo campeonato, um rival direto na época passada, um rival direto nesta época, não vai pagar, não diz quando é que vai pagar, está tudo normal, continua a contratar jogadores para se reforçar desportivamente para esta época, lesando uma equipa da mesma divisão. Portanto, é a primeira vez que os clubes falham pagamentos? Não. Agora, eu sinceramente não tenho memória de, no mesmo campeonato, uma situação destas se passar desta forma. E as pessoas acharem e quererem se escudar na questão da pandemia e na questão da Covid é gravíssimo. Eu volto aqui a dizer, e tenho que bater na mesma tecla, que o Sporting falhou o primeiro pagamento pré-pandemia. Atenção, pré-pandemia. Era 5 dias depois da apresentação de Ruben Amorim. Ruben Amorim foi apresentado. Ruben Amorim sentou-se no banco do Sporting, foi treinador do Sporting no jogo e o Sporting não pagou. E depois então, pandemia, confinamento. Portanto, aquilo que o Marco há pouco estava a entender parece muito claro. O Sporting, quando contratou Ruben Amorim, já não tinha a ideia de pagar pelo menos esses 5 milhões de tempo e horas. E quem é que saiu a perder com isso? Acabou por não sair, porque até depois ultrapassou o Sporting na ponta final. Mas isto é grave, isto é uma concorrência desleal, no mínimo. Agora, o que pode acontecer daqui para a frente, há pouco o Zé utilizou a expressão, o Sporting está a brincar com o fogo. Está mesmo a brincar com o fogo. Está mesmo a brincar com o fogo. E há aqui um pequeno pormenor. O Sporting teve, e isto é uma informação que podemos dar, teve a oportunidade neste mercado de encaixar qualquer coisa como 25 milhões de euros por Nuno Mendes. Ou seja, não recebeu uma proposta oficial do Liverpool, mas o Liverpool mostrou-se na disposição de poder negociar o jogador por 25 milhões. Não quis, apontou para a cláusula de rescisão, 45 ou nada. Muito bem, está no seu direito de poder querer valorizar um jovem dessa maneira. Agora, olhando para um clube que neste momento, por exemplo, tem dificuldades para vender a Cunha, porque não vendeu noutros mercados, que tem alguma dificuldade em encaixar e que está a dever o Palhinha, por exemplo, falando de dificuldade em contratar. e que está a dever isto ao Braga. Vamos lá ver, e depois ao mesmo tempo não consegue aqui, ou não quer, neste caso, não quer encaixar para saldar as suas dívidas. Eu creio que a pior coisa que pode acontecer ao Sporting em todo este processo é o Sporting ficar com fama de caloteiro. E isso, para o maior apoiante de Frederico Varandas, se for realmente também muito sportinguista, é algo que não quer ver e que não se quer ver. Desculpa, deixa-me rapidamente. Não é para Frederico Varandas, é para a instituição Claro Sporting. que sim, é evidente. O Sporting que